Graças a paz, amados. Como é bom poder estar aqui novamente, podendo adorar o nosso Deus. Nessa música, vamos estar declarando que pela fé do Filho de Deus, nós somos vencedores. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor, todo louvor. Próxima música, palavras não podem expressar o que sentimos pelo nosso Deus. Palavras não podem expressar o que eu sinto em meu coração. Nem mesmo as notas das canções me mostrarão o que há em meu ser. Pode o sol escurecer e a terra estremecer, eu não vou te deixar. Nada pode apagar
mesmo as notas das canções lhe mostrarão o que há em meu ser. Pode o sol escurecer e a terra estremecer, eu não vou te deixar. Nada pode apagar o que o tempo escreveu dentro de mim. Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Pode o sol escurecer e a terra estremecer, eu não vou te deixar. Nada pode apagar o que o tempo escreveu dentro de mim. Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Te quero tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Amém. Graça e paz, irmãos. Bom podermos ouvir louvores tão abençoados que nos falam a respeito do cuidado de Deus para conosco e do compromisso que nós devemos ter para com Ele. Quero, neste momento, convidar os irmãos para que acompanhem a leitura bíblica do Salmo de número 23. Salmo bem conhecido dos irmãos, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Este é o salmo do grande pastor, aquele que cuida das ovelhas e que as prepara para toda boa obra. O grande sumo pastor que vive para sempre para interceder por nós, para interceder pelos seus. Quando nós olhamos para o Salmo, talvez algumas pessoas imaginam que Davi, como um pastorzinho, estava deitado em uma noite, olhando para o céu, contemplando as estrelas. Então ele escreveu este magnífico poema. Mas não. É bem provável que Davi tenha escrito este Salmo quando fugia de Absalão, talvez dentro de uma caverna. Davi ele já era um homem experiente na sua caminhada com o Senhor. Então ele coloca esta mensagem, ou traz esta mensagem através do Salmo de número 23, deste poema, desta canção,
para todos aqueles que estão entristecidos, atribulados, desalentados, ou seja, para nós num tempo como este. O Salmo concentra-se naquilo que Jesus faz ou que o sumo pastor faz por nós todos os dias. As Sagradas Escrituras afirmam que em nossos pecados nós éramos como ovelhas sem pastor, estávamos desgarrados, mas Cristo, o sumo pastor, ele se aproxima de nós, ele se aproxima da ovelha desgarrada e ele a chama de volta para si. A palavra pastor aponta para a proximidade, para a intimidade, para o cuidado dispensado para com as ovelhas. Para o salmista, assim como também para nós, o supremo pastor de nossas almas é aquele que vive com o seu rebanho, sendo para ele o provedor, o guia, o médico e o protetor. Com isso, eu quero pensar com os irmãos a respeito da bondade do sumo pastor. Quero apontar dentro do texto algumas lições preciosas para nós. A primeira delas nos diz o seguinte: confie no sumo pastor em toda a situação, porque ele oferece constante provisão. Observe que o texto começa dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A ideia do texto aqui é que o Senhor, ele está nos pastoreando constantemente. Os pastores lá do Oriente, eles precisavam cuidar das ovelhas. Eles conduziam as ovelhas até onde havia alimento, onde havia água, cuidavam daquelas que estavam cansadas, tratavam das feridas e das doentes, procuravam as que se perdiam, conheciam o nome de cada uma delas. Os pastores do Oriente, eles amavam as suas ovelhas. Quando nós olhamos para o texto bíblico, dá-nos a impressão que os pastos são sempre verdejantes, mas não é assim. Havia épocas do ano em que a escassez se apresentava, então as ovelhas ali elas corriam perigo, elas corriam grandes riscos e o pastor precisava cuidar dela constantemente. O que isso tem a ver para nós hoje? Jesus chamou os cristãos de minhas ovelhas, porque ele morreu por elas, porque o Pai as entregou a ele. Como filhos de Deus, como filhas de Deus, nós temos toda a provisão material e espiritual preparada pelo Senhor. Nós temos tudo aquilo que nós necessitamos preparado pelo Senhor. É Deus que supre todas as nossas necessidades, nós podemos confiar. A palavra do Senhor vai nos dizer que Deus nos dá além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo a sua graça, segundo a sua misericórdia que em nós opera. Observe você, meu irmão, que o texto não diz que o Senhor era, que o Senhor pode ser ou que o Senhor será. O texto afirma: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o nosso pastor. Quando reunidos nós adoramos o seu nome, provisoriamente nós estamos impedidos da reunião, mas o Senhor continua sendo o nosso pastor, o teu pastor, aí no local onde você está. O Senhor é o pastor na segunda, na terça, na quarta, nos demais dias da semana, quando nós enfrentamos desafios, tribulações, tentações, provações ou qualquer outro tipo de dificuldade. Então, confie na provisão do Senhor na sua vida. Uma segunda lição que nós podemos tirar do texto: porque Ele é o nosso pastor, então nós devemos confiar que em toda e qualquer situação Ele nos dá a direção. Se você olhar no verso 3 e no verso 4, melhor, no verso 2 e no verso 3, você vai ver o texto dizendo assim, leva-me para junto das águas de descanso. Você vai ver que Ele guia pelas veredas da justiça. A ideia que nós encontramos no texto é a seguinte: quando nós vemos a condução do Senhor, quando nós vemos Deus dirigindo a nossa vida na direção correta, nós podemos olhar para este mundo e vermos de quantas pessoas estão sem rumo,
talvez seja a razão de tantos conflitos, especialmente nos relacionamentos interpessoais. Nos últimos dias, devido à pandemia do coronavírus e o seu desdobramento, isolamento social, desemprego, contas vencendo, etc. Poderíamos colocar vários itens aqui. As pessoas estão sem rumo. Para vocês terem uma ideia, aumentou o índice de violência doméstica em 30% durante este tempo. Aumentou o número de abuso infantil contra as crianças. Coisa terrível. Aumentou o número de suicídio. Por quê? Porque as pessoas estão sem rumo. Porque as pessoas estão desesperadas. Porque elas não têm a quem recorrer. As pessoas precisam de Jesus, o sumo pastor, para encontrarem o rumo certo para as suas vidas. As ovelhas precisam do pastor para que lhes dê direção. No verso 2 nós lemos: leva-me para junto das águas tranquilas. O termo levar aqui é conduzir gentilmente. É assim que o Senhor faz conosco. O nosso sumo pastor, ele não nos obriga, mas ele nos convida, ele nos chama, ele nos conduz gentilmente a um lugar seguro. Quando o povo de Deus segue o seu pastor, em tudo aquilo que ele precisa, tudo aquilo que ele carece, vai estar à sua disposição de uma maneira adequada. Então ele pode viver seguro. Deus cuida de nós porque nos ama. Deus cuida de nós porque deseja que o glorifiquemos através das nossas vidas, por amor do seu nome. Jesus, o pastor fiel, cuida das suas ovelhas, porque as ama. Jesus cuida de você, porque Ele te ama. Ele é o supremo pastor das nossas almas. É Ele que vai nos dar um rumo certo. Como filhos de Deus, temos que deixá-lo guiar as nossas vidas, pois Ele sabe o que é melhor para nós. Quantas vezes tentamos conduzir a nossa vida baseado na nossa intuição e nós quebramos a cara e nós nos damos mal, mas sempre que nos colocamos aos cuidados do Senhor, do nosso sumo pastor, do Senhor Jesus, e deixamos Ele conduzir a nossa vida, Ele vai nos levar a um local de descanso. Somente o sumo pastor pode nos proporcionar refrigério para a alma, restauração e renovação espiritual. Não importa quão enfermo esteja o nosso coração, Deus pode nos restaurar, Deus pode nos curar, Deus pode transformar a nossa vida. Por isso, o cristão deve a cada dia em oração permitir que o Senhor conduza a sua vida, permitir que o Senhor dirija a sua vida. Você tem feito isso? Você tem se deixado conduzir pelo Senhor? Você tem encontrado nele o seu lugar de descanso? As ovelhas de Jesus ouvem a sua voz e o seguem. Siga Jesus. Mas temos uma outra lição importante. Confie no sumo pastor em toda situação, porque ele está sempre presente. Se você observar o texto vai dizer que ele está presente, levando a pastos verdejantes, conduzindo-a junto às águas de descanso, guiando pela vereda da justiça, mas também no verso 4 diz que ele está andando lado a lado, que ele está andando junto no vale da sombra da morte. As ovelhas precisam dos cuidados constantes do pastor. Observe que o sumo pastor, ele jamais nos abandona. Não importa se em pastos verdejantes, ou seja, se na prosperidade, se anda em caminhos certos guiados por ele, ou se no vale escuro, no momento da provação e tribulação, conscientes da sua presença cuidadora. Isso nos dá, ou isso tira de nós, boa parte da incerteza, da ansiedade, da insegurança e do medo. No vale escuro, ele não vai adiante de nós, mas sim ao nosso lado, nos guiando e aquietando os nossos medos e temores. O vale da sombra da morte
representa qualquer situação difícil em nossa vida, que nos enche de temor. As ovelhas não enxergam muito bem. E digo aos irmãos que nós também não enxergamos as realidades espirituais e as circunstâncias à nossa volta com muita nitidez. Por isso o medo às vezes nos cega. Por isso às vezes o medo atrapalha a nossa caminhada. E é nestes tempos, em tempos de necessidade, que o companheirismo é bom, que o companheirismo é algo fundamental. E se o Senhor for o nosso companheiro de fato, não há o que temer. Sabe por quê? Porque a presença do sumo pastor é o que acalma a nossa alma. Meus amados, Jesus é suficiente para todas as nossas necessidades, para as necessidades que nós temos enquanto peregrinamos pelos caminhos da vida. Por isso, vamos confiar no Senhor, porque Ele está conosco 24 horas do dia, todos os dias do ano, todos os dias da nossa vida, e estará conosco por toda a eternidade. Vale a pena confiar no Senhor. Confie em Jesus. Uma quarta lição que nós temos: confie no sumo pastor em toda e qualquer situação, porque Ele derrama o óleo da unção sobre a tua vida. Observe o que o texto vai nos dizer. O texto vai colocar o seguinte para nós: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Com um amor que excede todo entendimento, as ovelhas que antes eram desgarradas, rebeldes, sujas, feridas, machucadas, cheias de chagas podres, não espremidas, nem amolecidas com óleo, são buscadas e salvas pelo Senhor, por Deus, através de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo disse que Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você e eu, cada um de nós. A palavra hebraica aqui para óleo é uma referência ao óleo oriental perfumado. Unge a minha cabeça com óleo. É uma atitude que demonstra generosidade, bondade, misericórdia, graça, e é excelente figura para a hospitalidade, para a comunhão, para o aconchego. É um sinal que as ovelhas são agraciadas pelo sumo pastor, com recursos infinitos nas e para as piores situações, mas também é um símbolo de intimidade, intimidade que dá poder e que leva a pensar em uma vida consagrada. Quando se fala da unção no Antigo Testamento, é uma referência da autoridade espiritual conferida por Deus ao rei, ao profeta, ao sacerdote. Aplicando isso à vida cristã, a unção que nós recebemos do Senhor é a autoridade conferida ao cristão por Deus na pessoa do Espírito Santo. Então, é vida consagrada, é vida comprometida, é realmente uma vida ungida pelo poder de Deus, na ação poderosa do Espírito Santo. É vida que testemunha eficazmente. Lá em Atos capítulo 1, verso 8, o texto vai nos dizer: mas recebereis poder, mas recebereis autoridade quando o Espírito de Deus, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Observe que é uma autoridade dada por Deus, não para ser usada por nós mesmos no sentido egoísta, mas é uma autoridade dada por Deus para usarmos a fim de que o seu nome venha a ser glorificado. Glorifique o nome do Senhor através da sua vida. Uma última lição que nós temos, o texto vai colocar para nós o seguinte: que nós devemos confiar no sumo pastor em toda situação, porque ele oferece uma bênção eterna. Verso 6: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre.
Aquele que tem o sumo pastor como Salvador tem paz, jamais terá inimizade com Deus, tem comunhão aberta a qualquer hora do dia ou da noite com o Deus Todo-Poderoso, alcançando misericórdia e achando graça, a fim de ser ajudado em tempo oportuno, em todo tempo. As coisas que nos deixam confusos e perturbados hoje, meus amados irmãos, e que nós não temos um esclarecimento, que nós não temos uma resposta em relação a elas, um dia serão esclarecidas e dissiparão quando nós chegarmos aos céus. A palavra do nosso Deus diz em Romanos 8,18. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte: pois as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória em que em nós há de ser revelada. Sabe o que vai acontecer? O dia que nós chegarmos na eternidade, nós vamos olhar para trás e nós vamos dizer: a graça e a misericórdia do Senhor foi aquilo que me sustentou todos os dias da minha vida. Somente a bondade e a misericórdia de Deus foi o que me manteve de pé. Na antiga aliança, a ovelha era sacrificada em lugar do pastor, mas na nova aliança, quem morreu pelas ovelhas foi o pastor. E nós encontraremos o nosso sumo pastor face a face nos céus. Assim como ele é, nós o veremos. Aleluia! Então, quando o pecador perdido reconhece o seu pecado, reconhece o quanto está distante de Deus, confessa a ele a sua culpa, pede perdão e aceita-o como pastor da sua alma, Jesus o perdoa, Jesus lhe dá nova vida, Jesus lhe dá vida abundante, Jesus lhe dá vida eterna. Quem recebe a Jesus pela fé tem vida eterna. Vale a pena receber Jesus em seu coração. Vale a pena ter Jesus como seu sumo pastor. Quero encerrar esta reflexão com alguns questionamentos a você. E você, já tem Jesus como seu sumo pastor? Quero lhe fazer um convite. Deixe que ele entre no seu coração, em sua vida, e você verá a diferença que é caminhar debaixo dos cuidados de Jesus, o sumo pastor. Quero fazer um outro desafio a você que é um cristão, a você que é um crente em Jesus. Se você já tem a Jesus como o seu sumo pastor, deixe que ele trabalhe na sua vida de tal maneira que você continue a testemunhar que só o Senhor é Deus, que só Jesus Cristo salva, que somente em Cristo há esperança. Viva sem esmorecer na fé, pois uma vida abençoada e abundante é aquela que vai calmamente, obedientemente, submissamente, seguindo atrás do sumo pastor, um passo de cada vez, uma bênção de cada vez. Que Deus te abençoe, ao ponto de você conhecer e seguir o sumo pastor pessoalmente e diariamente. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós lhe agradecemos porque o Senhor Jesus Cristo é o nosso sumo pastor, é aquele que entregou a sua vida por nós, mas que está ao nosso lado, que caminha conosco, que está conosco para sempre. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo cuidado do Senhor sobre as nossas vidas, no tempo da prosperidade, nos momentos em que temos dificuldade para entender a tua vontade, mas o Senhor nos guia, e também naquelas circunstâncias mais difíceis. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor supre tudo aquilo que nós precisamos, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Que no decorrer desta semana o Senhor nos guarde, o Senhor nos dirija e o Senhor nos conduza. E aqueles que ainda não têm a Jesus como o pastor das suas vidas,
que aceite o convite que ele faz: vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que experimentem, ó Deus, este alívio no Senhor. Aqueles que já conhecem a Cristo, que possam testemunhar dele de maneira eficaz, para que o nome de Jesus seja glorificado. Abençoa, Pai amado, a nossa semana, guarda-nos, guia-nos e proteja-nos. Em o nome de Jesus, amém.